Paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes? Mas como não está, né? Estamos na presença do Pai. E quando nós estamos diante da presença dele, tudo fica mais gostoso. Até a tristeza, eu não sei se ela pula, mas ela tem que sair, porque a presença do Senhor alegra o ambiente, amém? Sentados mesmos, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 31, o Senhor colocou um tema no meu coração, eu queria tratar com os irmãos em poucas palavras, e já volto ao presbítero Gabriel. 1 Coríntios capítulo 12, e o verso de número 31, quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Volta um pouquinho no versículo, 1 Coríntios 12, no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Querida igreja, adolescentes, jovens que estão aqui nesta manhã, eu falo sobre este assunto porque na minha adolescência eu tinha essa questão. Como eu disse, os irmãos conhecem, a gente, desde pequeno minha mãe falava para mim: Rafael, desde o ventre Deus te escolheu, te chamou, você tem uma chamada. Então eu tinha esse conhecimento dessa vocação da parte do Senhor. E depois, assim, já maduro como adolescente, Deus não usou mais só a minha mãe e meu pai, mas Deus começou a usar irmãos na igreja, pessoas na rua, para confirmar aquilo que estava no meu coração. Porque uma coisa é a mãe e o pai falar, outra coisa é alguém de fora chegar e falar. Então, eu já tinha o conhecimento da chamada de Deus na minha vida. Por mais que eu me arrependa de não ter começado, investido um pouquinho mais cedo, mas eu tinha o conhecimento do que Deus tinha para mim. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, meu filho, desperta. O dom que há, Timóteo já tinha o dom. Deus já havia presenteado Timóteo com o dom. Mas foi necessário que alguém chegasse para ele e dissesse assim: desperta. Ou seja, Deus já te deu. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aí Paulo vai dizer o seguinte: desperta o dom que há em ti, a qual, através das mãos do presbítero, que foi anunciado por profecia. O que eu vejo com isso? E essa é uma pergunta que eu faço para vocês nesta manhã. Vocês sabem o que Deus requer de vocês? Você sabe qual é a chamada de Deus na vida de vocês? Esses dias eu estava em São Bernardo do Campo e eu falei sobre isso com os jovens, e teve uns que diziam assim: não, eu sei, a minha chamada é na palavra. Eu sei, a minha chamada é nesta área. Só que teve jovens que balançou a cabeça dizendo o seguinte: eu não tenho noção do que Deus quer comigo. E isso foi que Deus colocou no meu coração, porque nós estamos na casa dele, e a palavra do Senhor vai dizer que ele dá sem arrependimento. Tem hora que alguém dá alguma coisa para nós, mas fica comigo dó, mas o Senhor não. O Senhor coloca na nossa mão e diz assim: eu tenho certeza que você vai fazer valer a pena cada investimento na tua vida. Então o Senhor, Ele coloca essa chamada. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, Ele vai detalhar vários dons. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: cada dom tem uma utilidade na casa do Senhor, e tem também o seu tempo, conforme for útil para a obra do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava ainda
já jovem, já quase casando, eu tinha um dom específico que eu achava lindo, maravilhoso Deus usar os pastores, e eu comecei a buscar aquele dom. Eu comecei a buscar. Só que parecia que estava distante de mim. E um dia eu falei assim: Senhor, o pastor Natanael era o nosso pastor, e o pastor Ângelo foi pregar lá para o presbítero Gilmar. Eu falei: usa o pastor Ângelo aqui hoje. Eu preciso de uma resposta do Senhor. E naquele dia o pastor Ângelo foi orar pelos dons, e ele orou, chamou, e ele diz assim: amém, irmão, foram essas pessoas que Deus revelou. E eu estava sentado assim no primeiro banco. Eu disse: Senhor, o Senhor não vai falar comigo? Eu quero tanto fazer a tua obra, me dá uma resposta. O pastor Ângelo estava olhando assim para a igreja, aí ele deu uma olhada para mim e fechou o olho. Quando ele fez assim, eu falei: o Senhor revelou para ele, ele vai me chamar. Aí ele disse assim: tem um irmão aqui, me revela o Senhor, que você está orando para Deus te dar uma ferramenta. Antes dele terminar, eu levantei a mão e disse: vem, irmão Rafael, vem. E eu fui lá para frente com a certeza que Deus ia dar, porque eu tinha desejo de fazer a obra dele. Agora, se você não conhece, não sabe para que Deus te chamou, você é uma bússola na mão de uma pessoa inútil. Ela não vai apontar para lugar nenhum, ela não vai te dar direção nenhuma. Se você não sabe do que Deus tem na tua vida, como é que Deus vai canalizar, vai levar as pessoas para você ajudar? Mas a partir do momento que você sabe que você é uma pessoa levantada por Deus para ensinar, para ajudar, para orientar, aconselhar, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você ajudar as almas a chegar ao Senhor. Então nós precisamos ter essa convicção. O que Deus colocou na tua mão? Qual é a tua chamada? Se vocês ainda não tiveram esta oportunidade e existe esse ponto de interrogação, pede para Deus um sinal. Pede para Ele falar com vocês. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você tem um alvo para perseguir e para tirar. Mas saiba de uma coisa: o diabo vai lutar muito para que você não chegue no ponto que Deus quer que você chegue. Só uma experiência e eu finalizo a minha participação. Eu era um adolescente, e adolescente eu tinha assim muitas lutas, porque passa muita coisa na nossa cabeça, não é assim? Muitos questionamentos. E um dia eu falei assim, presbítero Gabriel: eu acho que eu vou sair. Eu cresci nessa igreja. Eu nasci dia 2 de março de 91. Em junho, o pastor iniciou o trabalho. Então os meus pais vieram para cá. Então a única igreja que eu congreguei, a única igreja que eu ceei, cresci, foi aqui. Eu não vim de outro lugar nenhum. Me considero assim um filho da casa. Mas naquele momento mais difícil da minha vida, eu falei para mim assim: eu vou sair da igreja e eu vou procurar um outro lugar para me congregar. Aqui eu sei que eu tenho chamada, mas aqui eu não vou ter espaço. Muitas lutas, muitos questionamentos. Teve um determinado dia que eu senti uma dor tão grande no corpo e eu fui para o médico. Meu pai me deixou lá. E eu sentei no pronto atendimento, aguardando a ser chamado. E o ambiente estava vazio, e daqui a pouco chegou um senhor, ele estava com uma bengala e umas sacolinhas. Quando ele chega na porta, ele faz assim, dá uma olhada assim, ó. Aí ele vem para o meu lado, pastor Arlindo, e senta do meu lado. Eu falei: Jesus, mas tem tanto lugar, tanta cadeira vazia neste lugar, ele vai sentar logo do meu lado? Ai, Jesus. Ele diz assim: tudo bem, meu jovem? Eu já estava daquele jeito, já
não estava um dia muito bom, eu disse assim, tudo bem. Aí ele falou assim para mim, o que te trouxe aqui? Eu falei, estou com uma dor e vou passar no médico, preciso de um remédio para aliviar essa dor. Aí o ambiente ficou em silêncio. E eu me senti na obrigação de fazer a mesma pergunta para ele. E eu disse assim para ele, o que te trouxe o senhor aqui? Ele olhou nos meus olhos e disse, você. Não saia da igreja que você está, porque as coisas maiores que você sonha em ter, Deus vai cumprir uma a uma aonde você está. Se você sair de lá, você vai perder a direção e as promessas de Deus na tua vida. Ele levantou, pegou as suas coisas e saiu. Eu nunca mais vi aquele senhor. A dor que o Senhor colocou no meu corpo para me levar até aquele lugar, ela desapareceu ao ponto que eu levantei dizendo, não tem mais nada para fazer neste lugar, deixa eu ir embora. Eu tinha a idade que vocês têm hoje. Eu tinha a idade que muitos adolescentes têm hoje. Permanece aonde Deus te colocou, porque Deus não trouxe vocês aqui para ficar parado, mas existe um tempo que vocês precisam passar para amadurecer, para chegar no ponto que o Senhor quer que vocês cheguem para estar pronto. Nesta casa, neste ministério, fui adolescente, fui jovem, assumi a mocidade, namorei, noivei, casei. O Senhor me deu o primeiro filho, o Senhor me deu o segundo filho. Fui levantado a cooperador pelo pastor Natanael, fui levado ao diaconato pelo pastor Natanael, ao presbitério pelo pastor Jefferson. E eu digo para vocês, valeu a pena ouvir o conselho daquele homem. Porque se eu não tivesse escutado, eu não estaria aqui vivendo coisas maiores da parte de Deus. Sabe o que me dá alegria? É fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É pregar esta palavra, é exercer o dom que Deus colocou nas minhas mãos. Só que tem um porém. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, além de edificar você, é também para a edificação da igreja. Deixa eu falar isso aqui e aí eu encerro. Sabe qual é a maior alegria do meu coração? É quando alguém chega para mim e diz assim, irmão Rafael, eu preciso conversar com você. Sim, a gente tem feito algumas viagens, todas elas, muitas vezes a gente desce do altar dizendo amém, o culto foi uma bênção. Mas muitas das vezes nos bastidores, algum jovem chega para pedir conselho. E quando a gente fala do que Deus fez na minha vida, é a maior satisfação que nós temos. Porque eu sei que se cada um de vocês ouvir o que Deus fala neste altar, vocês vão chegar onde vocês nunca pensavam que chegariam. Vocês vão viver coisas extraordinárias, que só Deus e a perseverança no Senhor vai te dar condição para chegar lá. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze a tua mocidade. Invista no teu ministério. Nós investimos na nossa vida profissional, no nosso conhecimento.
Estava em Belo Horizonte esses dias, o pastor Valdemir falou isso: invista no teu ministério, vai atrás, vai ler, vai estudar, cresça tanto espiritualmente no conhecimento como na graça, porque fazendo isso você vai dar material para Deus te dar oportunidades para fazer a obra do Senhor aonde enviar. Se você busca conhecimento, vai dando margem para o Senhor, Deus vai usando aquilo que você está dando para Ele, para usar e fazer a obra do Senhor aonde Deus precisar de vocês. Amém? E eu quero profetizar algo aqui nesta manhã. Eu vou ter a maior alegria e o maior prazer de sentar e ouvir muitos rostinhos de adolescentes aqui hoje, mas amanhã como obreiros e obreiras da casa do Senhor. Não vai demorar muito não, viu? Tá pertinho. Persevera e vocês vão lembrar deste congresso das promessas que Deus fez na vida de vocês. Deus abençoe.